Olá pessoal, Caio Coppola diz que Bolsonaro é uma leoa. Isso em detrimento de um vídeo que Bolsonaro postou nas redes sociais, para quem viu, né? Em que ele era o leão cercado de hienas, e as hienas eram a grande mídia, o STF, o PSL, etc, etc, todos aqueles que estão contra o governo, certo? O mesmo apagou, evidentemente, e pediu desculpas, né? Voltou atrás e pediu desculpas. Claro que para um bom entendedor, evidentemente que ele fez propositalmente, como uma espécie de estratégia, diga-se de passagem. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, comente aqui embaixo se você quiser comentar, tá certo? Verifique o sininho das notificações, fica ao lado de inscrever-se. Muita gente está reclamando aí que não estão recebendo a notificação dos vídeos. Portanto, verifique o sininho das notificações, fica ao lado de inscrever-se, tá certo? E lembrando que essa semana tem a parte 2 de Histórias que o teu professor não conta, um mini documentário aqui, tá certo? Então essa semana vai ter a parte 2, não percam. E então, voltando aqui, eu vou colocar alguns trechos aqui do vídeo para vocês e vamos comentando. Vou ser franco aqui numa autocrítica, né? Muita gente ficou incomodada porque essa metáfora ela tem sim um fundo de verdade. As hienas, elas agem em bando, elas são resilientes na perseguição, né, das suas presas, e elas se alimentam, assim, em grande parte de carcaças. Será que essa ideia não se aplica, obviamente, em sentido figurado, ao establishment midiático, político e judicial? O que não quer dizer, e agora é um outro lado da história, o que não quer dizer que o Bolsonaro seja um leão, né? O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. É verdade, é só ver qualquer documentário aí sobre a vida nas savanas, né? E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las? Ou alguém aqui está satisfeito com a decisão mencionada pelo Edgar do STF, que favorece o Flávio Bolsonaro e que travou pelo menos, Vini, 700 investigações e processos, né, de crimes do colarinho branco? Pois bem, o mesmo disse que devemos ser francos na autocrítica. Evidentemente, tem que ser franco na autocrítica. Agora, cadê a franqueza no tocante que você se refere que Bolsonaro fez uma barganha com o STF, em detrimento das investigações do COAF sobre o Flávio Bolsonaro? Aonde que há a barganha? Porque até então é só a narrativa que foi emplacado, só criaram a narrativa, o modus operandi, e estão falando que fizeram barganha, que fizeram barganha, que fizeram barganha. E cadê as provas? Você tem provas disso? Acredito que não, porque até agora não passa de narrativas. Será que alguém está satisfeito aí com a nomeação de um procurador-geral da República que é simpático à esquerda e ao progressismo? Né? Então, cadê você nessa savana, Bolsolion? Eu não faço a menor ideia, metaforicamente, de qual bicho representaria melhor o nosso presidente. Mas leão que se acerta com hiena não é um leão de verdade. Evidente que ele está falando sobre o PGR indicado pelo Bolsonaro, o Augusto Aras, que eu já até gravei um vídeo aqui. Que todo mundo estão dizendo que diz que não, ele é da esquerda, porque ele deu uma festa na casa dele, isso em 2009, e estava presente lá o Zé Dirceu. E quem jogou essa pecha? Quem criou essa narrativa que o mesmo era de esquerda? O próprio Nando Moura, um dos maiores canais de política aí que nós temos no Brasil. Certo? E de lá para cá o mesmo tem feito ali algazarras em relação à nomeação do Augusto Aras para a PGR, que até então não se vê nada de anormal no cara. O cara não fez absolutamente nada, ele entrou agora, então tem que deixar ele fazer o trabalho dele. Certo? Tem que deixar o cara trabalhar lá para ver se de fato, foi uma nomeação incoerente ou não, se foi uma nomeação acertada. Isso só o tempo vai dizer. Tá certo? Vamos dar sequência aqui no vídeo. Abre aspas, vamos apoiar nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso. Apoiar até o fim traz uma ideia de lealdade, que obviamente é uma qualidade positiva. Mas para quem tem escrúpulo, certo? Para quem tem escrúpulo, a lealdade, ela jamais vai suplantar, ela jamais vai superar, ela jamais vai ultrapassar a fidelidade a princípios e valores, certo? Porque você não segue nenhum homem incondicionalmente, sob pena de segui-lo para o mau caminho.
né? E realmente, quem ataca o presidente é a oposição. É a oposição rançosa, é a oposição do quanto pior, melhor. Mas e eu, por exemplo? Alguém tem a pachorra de falar que eu ataco o presidente da República? Eu que me considero um conservador e patriota, inclusive, será que eu acabei de atacar o presidente da República ao argumentar que numa savana ele não é um leão, porque ele transige com hienas? Né? Ou será que eu apenas critiquei o presidente, que é muito diferente de atacar, e está aí o dicionário repleto de sinônimos e significados para quem tiver alguma dúvida. Ah, mas engraçado, o senhor fala de escrúpulos, só que é o seguinte, o senhor declarou o voto a João Amoedo esses tempos atrás, quando ele esteve presente no programa da Jovem Pan, sendo que João Amoedo só se diz de direita, na questão liberal, economicamente falando. Mas é um cara que apoia o aborto e é um cara que apoia a Agenda 2030 da ONU. E você, Caio Coppola, que se diz um conservador, você se autodenomina um conservador, como é que você dá o voto, dá um apoio a um cara, um candidato à presidência que é a favor de aborto e que é a favor de pautas globalistas? O que você tem a dizer a respeito disso? Me desculpa, mas isso é uma tremenda de uma hipocrisia sua, meu filho. A teoria popular, ela valoriza não só a crítica como o alerta. É como diz aquele ditado, quem avisa, amigo é. Então é infinitamente melhor o governo ter críticos de boa fé que apaniguados puxa saco. E aí, finalmente, cabe aí um elogio também à retratação, né, do presidente, ao reconhecimento do erro, mas é uma pena que tenha sido feito justamente pela motivação de não desagradar ao STF, que é justamente quem merece crítica. Atacou, sim, senhor. O senhor acabou de falar que ele fez barganha com o STF sem mostrar provas evidenciais, sem mostrar provas concretas aqui. Se você chega e o acusa de alguma coisa, você tem que mostrar provas. Foi comprovado isso? Até agora é só narrativas, como eu falei no início do vídeo. Tá certo? Eu tenho a pachorra de te criticar, seu Caio Coppola, porque o senhor está fazendo uma acusação no qual não existe. Não existe. Porque se existisse, de fato, essas provas já viriam à tona. Porque a grande mídia, o judiciário, etc, etc, tá todo mundo contra o cara, inclusive a Jovem Pan, que está sendo investigada por lavagem de dinheiro. O dono da Jovem Pan está sendo investigado por lavagem de dinheiro, e vocês sabem disso. E quando o ministro Bebiano, ele fazia parte da SECOM no governo Bolsonaro, o que aconteceu? Até então, a Jovem Pan era um dos canais de informação que tinham a informação de primeira mão, certo? Depois que o mesmo foi destituído do cargo, por traição, diga-se de passagem, o que aconteceu? A própria Jovem Pan começou a mudar de lado, começou a meio que trazer algumas coisas assim, digamos, algumas críticas tendenciosas. Não são críticas construtivas. A gente faz críticas construtivas e nós percebemos, nós do povo, nós não somos otários. A gente percebe quando há uma crítica construtiva, como o próprio Olavo de Carvalho disse em uma entrevista, que o presidente tem um trabalho excelente na parte econômica, na parte de segurança pública, etc. Mas ele ainda não está combatendo o principal, que é o Fórum de São Paulo, tá certo? E isso ele tem razão, ele fez uma crítica construtiva. Nós percebemos quando se trata de uma crítica construtiva. Agora, quando se trata de uma acusação, quando se trata de uma crítica tendenciosa, tá? Nós também percebemos que nós não somos otários, meu filho. Eu não vi nenhuma boa fé nessa sua crítica. Me desculpa, Caio, tá? Mas em questão da questão da barganha, da acusação da barganha, tá? Não vi nenhuma boa fé de sua parte, infelizmente, né? E a questão dos puxa-sacos, eu vou falar uma coisa para você, meu filho. Até então, eu apoio o governo Bolsonaro, certo? Eu apoio, assim como milhões de brasileiros também apoiam, certo? Por quê? Porque ele foi o cara que levou uma facada no bucho, provando que morreria pelo país. Não foi você, não foi Nando Moura, não foi Chilique Moura Brasil da Jovem Pan, não foi,
enfim, essa turma de isentão que tem aí, que diz que não, nós somos isentão, nós somos do centro, nós fazemos críticas construtivas ao governo. Crítica construtiva uma ova, meu filho, tá? Crítica construtiva uma ova. O povo já sacou qual é de vocês, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.